Ruth pede que Érica olhe pela janela para ver o presente que chegou do seu pai. Érica fica surpresa. Priscila diz a Aníbal que eles precisam estar relaxados para poderem ter um filho. Eduardo diz ao padre que não vai permitir que sua mãe descanse no mausoléu da família Elizalde, mesmo que acabe preso. Fernanda, acompanhada por Bárbara, solicita a transferência dos restos mortais de Soledade, mas os requisitos são tantos que vai levar muitos dias. Eduardo implora para que o padre o ajude a deixar sua mãe descansar em um lugar digno, longe dos Elizalde, e poder chorar sem testemunhas indesejáveis. O padre acaba concordando e tudo será feito nessa noite. Liliana conta a Ciro que Oregon está a pressionando para que ela revele o que disse a Fernanda. Ele tirou seus remédios, ofereceu amizade, lhe deu flores e permissão para ir ao jardim. Ciro acha estranho e Liliana diz que precisa falar com Eduardo porque ele é a única pessoa que pode tirá-la dali. Ciro diz que o peão branco está ganhando força e logo começará uma batalha. Bárbara pede que Gonçalo ajude Fernanda a agilizar a exumação do corpo de Soledade. Ele vai falar com o prefeito. Com isso, Bárbara pretende recuperar a confiança de Fernanda e pressionar para que Eduardo apareça. Fernanda quer acreditar que quando ela e Eduardo estiverem frente a frente, ele voltará a ser o mesmo Eduardo pelo qual se apaixonou. Mas logo cai em si e diz que nada será igual porque ela está casada e ele, com certeza, está com outra mulher. Na cantina, desde que Marina provocou a briga com Lúcio, a clientela caiu. O proprietário exige que o responsável encontre uma nova lutadora. Aníbal chega em casa e avisa a Priscila que vai dormir. Bárbara informa Fernanda que já está tudo resolvido para a exumação do corpo de Soledade. Eduardo vai até a clínica e Agripina pergunta se ele é o Eduardo Juarez. Priscila diz a Bárbara que talvez ela faça a avó antes de Fernanda, porque ela e Aníbal são saudáveis. Fernanda fica feliz ao saber disso e desce as escadas. Priscila pergunta a Bárbara se ela nunca teve vontade de ser mãe. Bárbara fecha a cara e responde que não. Priscila provoca dizendo que ela não parece ter um instinto maternal. Bárbara promete para si que Priscila vai pagar. Eduardo diz a Agripina que não é Eduardo, mas sabe que ele era um amigo de infância de Liliana. Agripina diz que ela chama por ele o tempo todo. Eduardo mente que ele está morto. Fernanda pergunta ao pai por que Soledade não trabalhava mais na casa quando ela voltou do exterior. Gonçalo acredita que o que aconteceu com Liliana e a ausência de Fernanda foram coisas muito difíceis para ela, e então se afastou. Quando ele a visitava, ela fugia e dizia que se sentia mal ao vê-lo, então nunca mais a visitou. Fernanda diz que percebeu uma grande tristeza no olhar dela. Gonçalo pensou que Eduardo voltaria assim que terminasse os estudos no internato. Fernanda comenta que a separação de Eduardo de sua mãe tem o tornado um homem duro e sem sentimentos, porque por telefone ele a tratou como uma estranha e talvez até a culpe por isso. Eduardo vai até o quarto de Liliana. Ela dá um pequeno sorriso. Eduardo se surpreende quando Ciro pergunta quem é ele. Priscila vai ao encontro de Vladimir em um restaurante. Liliana diz a Ciro que ele é o Eduardo. Ciro explica que está na clínica por vontade própria. Liliana conta que a esposa e o filho não o amam. Ciro afirma que a saúde e o amor não se compram, embora a liberdade tenha um preço. Agripina vem buscar Ciro e Eduardo gostaria de falar mais com ele. Agripina diz que ele pode voltar outro dia, mas também precisa ir.
Liliana pede a Eduardo que ele não a abandone. Bárbara vai até o quarto de Aurora e pergunta quanto tempo ela pensa em ficar. Santiago chega e responde que para sempre. Bárbara alega que perguntou isso porque gostaria de hospedá-la em um lugar melhor. Santiago decide que Aurora vai ficar no seu quarto e bate a porta na cara de Bárbara. Bárbara dispensa Lúcio e sai dirigindo a caminhonete. Fernanda comunica a Santiago que está indo acompanhar a exumação do corpo de Soledade porque Eduardo parece não se importar com isso. Eduardo diz para Jacinto que Liliana o reconheceu e que ela está mais lúcida do que todos pensam. Diz ainda que ela não deve ter o apoio da família, pois o pediu para não a abandonar, e ele vai fazer isso. Ao acompanharem a exumação do corpo de Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatarem que o caixão de Soledade sumiu. Tobias, o coveiro, não viu nada. Fernanda está convencida de que foi Eduardo. Eduardo diz a Jacinto que, graças ao padre, sua mãe vai descansar na igreja. Ele recebe as cinzas de Soledade e os amigos choram. Santiago diz a Fernanda que quem tirou os restos mortais de Soledade deve ter muito dinheiro. Aurora pergunta se Eduardo é rico e os irmãos não fazem ideia. Fernanda quer saber que motivos Eduardo teria para os odiar. Bárbara informa Artêmio que Eduardo vai chegar hoje. Artêmio acredita que Soledade possa ter contado seu segredo ao filho antes de morrer. Bárbara deve encontrar um modo de destruir Eduardo. Priscila vai até o apartamento de Vladimir para engravidar sem ele saber. Ao pegar o telefone da bolsa, ela deixa cair o resultado do exame de fertilidade de Aníbal e não percebe. Marina acompanha seu pai ao médico e rola um clima entre ela e o doutor. Silvestre comenta que ela trabalha no hospital. Ele é novo ali e pergunta em qual área do hospital ela trabalha. Isso a pega de surpresa. Oregon, furioso, duplica a medicação de Liliana e diz que se ela não contar o que conversou com Fernanda, vai submetê-la a eletrochoques para que ela fique louca de verdade. Liliana fica apavorada.